A conversa hoje é sobre machismo com a Vânia Ferrari, que já participou aqui do canal No Prazer Eu Sou. Ela tem um canal maravilhoso que se chama Vânia Ferrari, Pensamentos Transformadores. Arrasou. Você faz vídeo toda semana? Eu faço 2 a 3 se eu tiver agenda. Por semana? Por semana, se eu tiver agenda. Essa semana, por exemplo, foi aniversário da minha mulher, então eu não fiz, eu priorizei o aniversário. Mas, normalmente, eu faço de 2 a 3 vídeos por semana. Você prioriza a vida pessoal, o trabalho, Vânia? Opa, sempre. Jura? Aham. Mesmo sendo uma profissional bem-sucedida, isso não é demérito? Isso não é coisa de mulher? Ah, é coisa de mulherzinha. Isso não é coisa de mulher? Um pouco. Na verdade, a gente vai aprendendo. É bom envelhecer. Eu tô gostando de envelhecer. Porque eu fiquei 30 anos no mundo corporativo, onde isto é demérito mesmo. É mal visto. É mal visto. Aquela pessoa, saiu às 6, está desmotivada, piada sem graça. Saiu às 6, está desmotivada. Ou você tem que decidir, sua família ou sua carreira. Isso. Quando, na verdade, essas coisas estão longe de ser excludentes, né? Uhum. E o que isso tem a ver com o machismo? Esse comportamento de ser desvalorizado, o que isso tem a ver com o machismo? E como que a gente enfrenta? Porque o homem chegar tarde em casa, em detrimento da família, ou esquecer os filhos na escola, ou não ir na apresentação do filho, ou não ir na reunião de pais, ele é um bom profissional, ele é um cara engajado, entendeu? Já a mulher, se eu vou te colocar em cargos de alta gestão, sabendo que você tem filhos, talvez eu não possa contar com você em todos os momentos. Então, é por isso que a gente tem, imagino eu, mais homens na alta administração do que mulheres. E como é que a gente sobrevive ao machismo nas empresas, Vânia? Assim, como é que... Primeiro de tudo, como a gente identifica que um comportamento é um comportamento machista? Porque o que eu acho é que a gente assumiu como normal um padrão de comportamento que nos oprime. Pois é, exato. Né? Exato. E não é normal, porque padrão não é normal. Exatamente. Tá. Pois é. Não, hoje a gente tem repertório e vocabulário. Antigamente a gente nem sabia o que estava acontecendo. Por exemplo? Por exemplo, você ser interrompida numa reunião de trabalho por um homem e não conseguir terminar uma frase porque o homem te interrompe. Machismo. Total. Além de falta de educação, tem um viés do machismo porque mulher não sabe. O que ela está falando não é importante. Ou aquilo do homem ter um tom professoral para com a mulher, porque ele vai explicar, afinal de contas ela é mulher. Então ele tem que ser bem acadêmico e desenhar para a mulher infantiloide. Infantiloide. Ou ainda, muito comum nos dias de hoje, a mulher ter ideia e o homem pegar para si, se apropriar da ideia. E não dar o crédito para ela. E não dar o crédito para a mulher, muito comum também. Porque homens e mulheres que não têm essa cabeça atual sobre o que é uma família, onde o homem que troca a fralda não está fazendo mais que obrigação, onde o homem que vai à reunião de pais e mestres não é um fofo, ele só está cumprindo o papel, onde o homem sabe que lavar a louça não é ajudar a mulher, é fazer parte de um casal, de uma família, é o que a gente tem que pensar. Então, é bem esse momento que a gente se encontra, com homens e mulheres em patamares diferentes, contudo, a gente tem desde a Idade da Pedra, que acha que é bonito empurrar a mulher, até o cara que está com essa cabeça mais alinhada na mesma sala, muitas vezes. Você fala uma coisa muito interessante, que é como a nossa língua portuguesa é machista. Isso. As meninas, como é que é o negócio? Pois é. Então, na verdade, a cultura é determinada pela língua. E então, a nossa língua portuguesa, assim como muitas línguas, são predominantemente machistas. Então, numa família de 3 meninas e um menino, o pai vai dizer meus filhos. A mãe, né, também, inclusive. A mãe fala. também. Tenho 3 filhos, 2 meninas e um menino. Tá. Né? Numa sala com 50 mulheres e 5 homens, eu vou chamar de alunos. Num grupo de amigas que tem um homem, eu vou chamar de amigos. Nas agências, como é que é? A agência é maravilhoso. São as meninas do atendimento e os homens da criação. Sempre assim. Eu vivi muito isso, eu acompanho, não só como... Os meninos da... Me incomoda quando eu vejo, assim, os homens da polícia militar. Mas tem mulher também. Tem mulher também. Os homens do DSV.
Eu falo, gente, mas tem mulher também, Pois tem, é. né? Por que sempre os homens? Pois é. Pode falar os profissionais, pode falar, mas você está num exercício diferente. Então, eu queria e Olha, conseguirei, tenho esse olha compromisso, agora que vocês estão gravando, ficou ali mais Agora forte, oficializou. oficializando. Eu queria fazer uma apresentação inteira só no feminino. Por exemplo, Eu gostaria de falar, agradeço a vocês, mulheres que vieram ao meu evento, à minha apresentação, e nós vamos falar como as alunas da escola tal. mas começa do básico. Gostaria de agradecer a todas vocês que estão aqui. A gente já vai para o masculino. Pronto, A todos vocês que estão aqui. é. Os inscritos. É muito louco. Os inscritos do canal, não é? Os seguidores. A gente faz isso. Sempre no masculino. A gente faz isso. E soa estranho. Engraçado que eu devo confessar que soa estranho quando vai pro feminino. Pois é. E aí você chama no feminino e acha estranho, mas a sua vida inteira você falou no masculino e você nunca se incomodou em ser chamado de homem. Aluno, né? De aluno, de empresário, né? Isso vai Funcionário. soar para muita gente mimimi. As pessoas vão falar, lá vem aí as fascistas, as chatas e tal. E aí tem uma frase que eu pensei para trazer para essa conversa, que é a gênese do preconceito. Temos a influência da cultura sobre a linguagem, com a ação da linguagem sobre o desenvolvimento da cultura. Então esse é um processo cíclico, que ao me posicionar só no masculino, eu estou reforçando a cultura machista e isso não tem fim, vira um círculo vicioso ao invés de virtuoso. No dia a dia, Vânia, como é que a gente identifica, como é que eu, numa empresa, vou identificar que eu estou sendo vítima de um sujeito machista? Então, aí entram Porque é uma coisa mais sutil. Isso, é sutil mesmo. É sutil mesmo. Então, tem desde a área de desenvolvimento humano, muitas vezes, orientando a mulher. Por exemplo, com que roupa ela tem que se vestir, como ela tem que se apresentar. Olha, esse cara, é muito comum. Olha, esse cara, ele é mais grosseiro mesmo, mas é o jeito dele. Ele se formou em Harvard, mas ele é grosseiro, mas é o jeito dele, viu? Então, leve. E a mulher não pode. A mulher é brifada. Como se o fato de ele ser homem permitisse que ele fosse grosseiro, agressivo, desrespeitoso. Porque ele é assim. E a mulher não. A mulher tem que ser subserviente, submissa, fala baixinho. Sempre a mulher bonitinha. Sempre arrumadinha e falar no tom de voz. E não pode chorar. O homem que chora é tratado como um homem sensível e não como uma pessoa normal. Isso. Então, isso eu acho muito interessante. É partir do princípio que somos pessoas. Isso. Pessoas. Isso. Homem, mulher, trans e tal, somos pessoas. Isso. E a partir daí a gente constrói as nossas relações e a gente também se coloca nas situações. Exatamente. E os salários nas empresas são realmente desiguais? Opa, muito. Para a mesma função? Muito. Mas tem uma porcentagem? É padrão? Como é que funciona essa matemática? Então, tem os outros estudos de base salarial comprovam essas diferenças. Então, homens brancos e homens negros, mulheres brancas e mulheres negras, homens brancos e mulheres negras. Que aí é... né? E aí, isso tem que mudar. E tem o fórum, ele diz que nós vamos demorar 170 anos para termos igualdades de direitos sociais, econômicos, políticos, culturais. E essa é uma data que eu não estou a fim de esperar. Se continuarmos neste ritmo, 170 anos. 170 anos. É uma ONG suíça, Fórum Econômico Mundial. 170 anos. Não, é para agora. A gente não está a fim de esperar. Mas a nossa geração, eu achei não, a nossa geração demorou muito, né, Vânia? Foi. As meninas estão vindo com uma garra, uma fúria que talvez mude um pouco esse... Né? A gente precisa encurtar esses espaços. Se você pegar lá, olha, a gente teve direito ao voto em 1932. O fim da tutela dos maridos, CPF para as mulheres, foi em 1962. No Brasil. No Brasil. 20% das mulheres começaram a trabalhar em 76, esse número, tá? Direitos e deveres iguais foi com a nossa Constituição em 1988. E a Lei Maria da Penha é de 2006. Então, o que está acontecendo? As coisas estão acontecendo num prazo menor, como a evolução do mundo, né? E a gente precisa acelerar
Isso, então quando a gente fala de salários iguais, direitos e acessos a cargos, direito e acesso a conteúdo e tudo mais, a gente está falando de tentar reduzir essa disparidade no menor espaço de tempo possível. Mas para além desses dados, o que eu acho que o dia a dia é muito cruel para a mulher. Para a mulher nas empresas especialmente, porque são olhadelas, ainda tem isso? Tem. Olhadelas, comentários. Tem. Né, e são coisas que o número não traz. Né? Tem razão. São ofensas que os números não mostram. Você está coberta de razão. Eu lembro, é engraçado você falar sobre isso, porque eu lembro de ficar observando o meu pai. Eu sou caçula de 3 meninas, a minha família é uma família de mulheres, né? E eu lembro de observar meu pai, porque quando eu percebi que os homens paravam e viravam o pescoço para olhar o bumbum das mulheres, eu fiquei pensando, será que meu pai faz isso? E eu descobri que meu pai não fazia. Meu pai caminhava e eu ficava sempre observando. E se passava uma mulher, ele continuava respeitosamente o caminho dele. E eu pensava, por que é tão difícil fazer isto? E por que o cara acha legal dar uma cutucada no amiguinho? E apontar para a mulher e falar um gracejo. Por que ele acha legal? Em que momento da vida desse cara alguém falou para ele, porque ele aprendeu isso. Isso não é instintivo, ele aprendeu. Alguém disse para ele, olha que legal. E ele segue fazendo isso, envergonhando a si mesmo, envergonhando a sua família. E envergonhando o alvo do comentário. Envergonhando, sobretudo, o alvo do comentário. Então, isso nas empresas acontece. Muito. E diante dessa situação, sabe assim, como se posicionar numa situação como essa? Vai fingir que não viu? Porque assim, a nossa geração fingia que não via. A gente fingia que não estava observando e tal. Então, eu acho que tem situações mais graves de assédio que você tem que denunciar e não tem o que fazer. Por exemplo, um convite. Isso, tem que denunciar e acabou a conversa, né? Então... Com risco de perder o emprego. Com risco de perder o emprego. Mas porque dá demissão. Então, algumas empresas, e tem alguns dados, assim, algumas empresas estão demitindo os homens quando eles conseguem comprovar o assédio. Quando é na sutileza, não tem outro caminho senão a gente enfrentar. E aí, a gente precisa de coragem e de fibra moral. Não tem nada que você possa fazer dizendo assim, bicho, não tem graça. Eu não estou gostando. Eu não estou achando legal. Tanto em defesa de outras mulheres, porque assim, eu não sou o tipo de mulher que os homens assediam, mas eu sou a mulher para quem os caras comentam coisas. De outras mulheres? Opa! E é comum eu falar, então, não achei engraçado. Não foi legal. E aí, às vezes, o cara é meu brother. Eu gosto do cara. O cara tem a cabeça boa. E eu tenho que interromper o cara e eu falar, viu? É cultural. É cultural. Ele acha que ele está sendo super legal com você falando da moça que passou. Ele acha que ele está sendo bacana. Hoje eu interrompi um professor no palco que estava com o microfone na mão, falando para uma plateia de meninos entre 16 e 25 anos e começou a caminhar o papo para uma coisa meio de quando eu vou seduzir vocês mulheres, uma coisa fora do contexto e sem a ver com o conteúdo. E eu levanto, quando eu vi, eu já estava lá. Pedindo o microfone e falando, olha, você sabe que no Brasil é crime isso que você está fazendo, né? Porque são meninas de 16 anos e no Brasil é crime. Você está sabendo disso? Não, só para saber se você está sabendo. Porque daí a gente já encaminha a denúncia e já vai para frente, entendeu? Porque não dá para a gente simplesmente ver que as coisas não estão acontecendo. Mas as mulheres que têm essa conduta e tal, não correm o risco de ser perseguidas, marginalizadas, de serem as chatas, sabe? Corre. Assim, como é que você consegue se posicionar, você estabelecer o seu limite, sem prejudicar a sua vida profissional, sem colocar em risco a sua reputação, sem ser a chata, ou dane-se se a chata? Então, eu acho que nós não temos outro caminho. Boa. Eu acho que não temos outro caminho. Eu acho que as mulheres têm que procurar as marcas que estão alinhadas com esse posicionamento. Existem marcas hoje, no Brasil, que estão oferecendo treinamento para homens e mulheres, que estão fazendo campanhas lindas publicitárias de empoderamento da mulher, falando sobre diversidade, falando sobre gênero. Então, as mulheres têm que procurar essas marcas. Quando você está dentro de uma marca que você gosta, você tem que falar para a sua empresa, a gente está ficando para trás.
Então, o que eu fiz a minha carreira inteira foi reagir e imediatamente não ficar com a reclamação para mim, porque isso não me leva a lugar nenhum. Só traz angústia. Total. Então, é levar para a área de desenvolvimento humano, é levar para a autogestão. Isso está acontecendo na nossa empresa. Vamos seguir nesse caminho? Ah, vamos, então, essa empresa não é para mim. Então, assim, você não pode omitir-se, porque a omissão é um jeito de manter o status. Você tem que se posicionar com a elegância necessária, com as palavras corretas e sem agressividade. Não vai bater porta, bater na mesa, não é isso. Mas é pôr a pessoa no lugar. E uma bronca bem dada com uma voz de veludo... Sou mestra. Ah, você deve ser boa nisso. Eu sou, Vânia, eu acho também. Nisso. Eu sou ótima nisso. Também acho. No caso de família eu fazia isso. Ah, vá. Sem saber. Acontecia ali uma situação ou alguém, um comportamento machista, alguma coisa, inclusive com os convidados, e tem coisa que está no ar. Deu falar o que eu penso. Isso. Sabe, assim, de um jeito muito sério, mas eu faço isso na minha vida pessoal mesmo. Com assim. Elegância, porque com senão a eu perco a palavra razão. certa. A vontade é gritar. Isso. A vontade é gritar, xingar, me descabelar, baixa a italiana. Mas aí, sabe, né, quando ferve. Sim. Agora, uma outra coisa. A mulher tem o figurino, né? É desejável. Tem um figurino desejável. Tem, total. De novo, aprendendo com as gerações mais novas. Se elas estão a fim de usar decote, elas usam. Total. Se elas estão a fim de usar, elas usam total. O que elas querem, meu corpo, minhas regras, e assim elas vão e tal. Não sei se as mulheres da nossa geração bancam esse comportamento, que eu acho invejável. É para se observar? Você acha que é uma conduta interessante você assumir, hoje eu estou a fim de ir decotada, eu vou? Ou ainda precisa, o figurino do trabalho ainda precisa ser respeitado? O tal do dress code? Isso. Então, eu tenho uma posição, muito assim. Eu tenho uma posição sobre isso. Eu acho que assim, as empresas que abrirem os olhos para essas idiotices que a gente criou vão sair na frente. Eu sempre falo isso. Se morrer um bancário na frente do banco, ninguém vai reconhecer o corpo, porque ele está de camisa azul listrada e aquela calça bege péssima. O Ariano Suassuna falava: a minha roupa é meu manifesto. Essa coisa do dress code, e aí caindo para a questão da mulher. Se a mulher usa um decote, uns shorts e tal, a gente tem que avaliar que marcas são aquelas para você. Porque tem marcas que não são para você e tem marcas que são para você. Tem ambientes que não são. Pois é. Tá. E os dados que você trouxe? Então, ONU Mulheres. ONU Mulheres lançou o programa, o princípio de empoderamento da mulher, tá? Então, são 7. Primeiro, estabelecer liderança corporativa de alto nível para a igualdade de gênero. Então, significa que homens e mulheres com as mesmas competências devem concorrer em pé de igualdade para a alta administração. E aí eu lembro da frase do Domênico de Masi, que é maravilhosa, que ele diz o seguinte: o mundo só vai ser justo para as mulheres o dia que uma mulher incompetente estiver presidindo um banco. Maravilhoso. Não é? Maravilhoso. Porque para a mulher ocupar um cargo, ela tem que ser extraordinária. Mulher Maravilha. Super mulher. E isso não existe. E o homem pode ser medíocre. Aliás, o que a gente mais tem é líder medíocre. Homem. Entendeu? Porque ele é homem, então ele já está 100 metros na nossa frente. Para a gente conseguir ocupar esse cargo, a gente tem que ser super. Isso aqui são 7 tópicos desejáveis. Desejáveis, que as empresas estão assinando que vão se comprometer a fazer. Estão assinando? Tem que assinar. Tem que assinar. Tem que assinar? Para se manter viva no mercado, é isso. Pois é isso. Tá. Tratar mulheres e homens de forma justa no trabalho. Que novidade. Respeitar e apoiar os direitos humanos e a não discriminação. Então você tem que Parece tão óbvio. Pois é, mas você tem que ter política. Tem uma rede de supermercado no Brasil que contrata transexuais. Carrefour. Também. Walmart também. E aí, por exemplo, tem uma política. Se você está no caixa, transexual está no caixa, chega um cliente e fala: eu não quero ser atendido por essa transexual, porque isso é errado, sei lá o que ele vai dizer, a empresa vai falar assim: pode deixar suas compras aí. A gente não quer você como cliente, porque aqui... pode trocar a caixa. Não, a gente não vai trocar a caixa, você não está entendendo. Pode, ou você passa com essa caixa, ou você pode deixar suas compras aí. Tranquilo. Garantir saúde, segurança e bem-estar das trabalhadoras e trabalhadores. Básico.
Básico. Promover a educação, a capacitação e o desenvolvimento profissional das mulheres. Porque isso, então, pois é. Porque aí quem que ganha o curso lá no exterior? Maravilhoso. Quem que ganha a formação? Quem que ganha o inglês? Quem que ganha não sei o quê? É meritocracia. Mas a meritocracia é uma forma de discriminação. Por quê? Porque se eu tive menos acesso que você, Claro. você vai e eu não vou. É claro. E partindo do princípio de que eles têm mais acessos, Por então isso. Por isso então que a gente está para falando as de... mulheres. É quase cota para mulher. Exato. Apoiar o empreendedorismo de mulheres e promover políticas de empoderamento das mulheres através das cadeias de fornecedores e de comunicação e marketing. Então, assim, as mulheres empreendedoras têm que estar empoderadas. Eu posso querer trazer uma ideia, trazer um projeto, trazer algo e essa empresa vai me apoiar dentro desse processo. Promover a igualdade por meio de iniciativas voltadas às comunidades e do engajamento social. Então, discutir isso que você está fazendo aqui agora, isso tem um valor. Eu não sei se você tem a dimensão do valor que você está fazendo. Conversar sobre o assunto e Puxa, trazer. bicho, isso tem um valor para que as pessoas possam ouvir e falar. Isso acontece na minha empresa, tá errado, eles me interrompem, eles pegaram a minha ideia. Tá errado, né? Então, isso. Medir, documentar e publicar os progressos da empresa na promoção da igualdade de gênero. Tem uma pesquisa do BNDES falando sobre as minorias. E o BNDES afirma que as empresas que têm políticas de abarcar as minorias, de trazer as minorias para dentro da sua organização, são 18,3% mais rentáveis que empresas que não têm políticas de igualdade. Isso faz com que as empresas aprendam pelo amor ou pela dor. Pelo amor eu sei que as pessoas são iguais, que direitos humanos só são humanos se são para todos. Outra coisa é dizer... Aqui. Mexeu no meu bolso. Entendeu? A gente está deixando de comprar de marcas que têm trabalho escravo, a gente deixa de comprar marcas onde houve algum preconceito, a gente deixa de adquirir produtos e serviços de empresas que a gente sabe que massacram mulheres, por exemplo. Eu deixo. Eu também. Eu deixo. Eu pego uma birra. Eu também. E falo mal. Eu também. Você também? Eu também. Eu falo mal. Falo, Mas linda. você comprou... Você sabia? Que não, eu não compro. Eu não compro. E às vezes a alternativa é um pouquinho mais caro, coisa que me incomoda, porque eu não gosto do mais caro. Eu gosto do... Mas às vezes é o caminho. Se todos nós começarmos, se todas nós... Boa. Se todas nós começarmos... Homens e mulheres, todas nós começarmos a fazer esse tipo de divulgação, o mundo vai mudando. Maravilhoso. Obrigada pela conversa. Sempre um prazer conversar com você. Eu adoro. Também adoro. Obrigada. Espero que a gente tenha conseguido aqui estabelecer uma relação com você que está nos acompanhando. Amanhã, nesse mesmo horário, tem mais um vídeo tratando do tema ligado a nós, mulheres. Uau. Vem, mulher. A monogamia é uma coisa muito... difícil. Ela é difícil. Nós não fomos educados para sair desse padrão. A gente foi educado para ter ciúme, para se machucar, para possuir, para dizer meu marido, minha mulher, que é coisa mais possessiva do que falar minha mulher, você tem. Aí você tá completa. Meu.